Antes do ser humano falar, ele dançou. Antes do ser humano sentar-se em cadeiras, ele agachou. Antes do ser humano criar a roda, ele andou, correu, caiu e se levantou. Antes do ser humano ser obcecado por telas, a diversão era brincar e se mover. Antes dos seus encontros serem feitos ao redor de uma mesa, ele podia ser feito no chão, a qualquer hora. A natureza do ser humano é ser livre, com o corpo disponível para fazer o que quiser, na hora que quiser. Mas se essa é a nossa natureza, por que hoje quase 40 milhões de brasileiros vivem com dores na lombar, nos ombros, nas pernas, nos pés, insônia, que dificultam e às vezes impossibilitam as simples tarefas do dia a dia? Porque estamos vivendo artificialmente em um corpo que aspira e respira movimento. A tecnologia que nos deu superpoderes também nos deixa preguiçosos e está tirando pouco a pouco o que nos faz humanos. Claro que não vamos voltar a viver como no passado. Só precisamos equilibrar a vida, continuando nos nutrindo com movimento como fazíamos quando crianças. Nos mover, nos divertir e assumir o controle sobre as nossas vidas. Ser humano. E meu objetivo com essa aula é criar essa realidade e te guiar nesse caminho. Com uma aula onde eu vou trazer passo a passo de alguns movimentos, automassagem e todo esse start para guiar você, para destravar seu corpo de dentro para fora, para você poder e conseguir viver a vida que você quer viver. Desde as atividades do cotidiano, ter essa liberdade, cuidar do seu filho, ir para o chão, fazer as suas estripulias e as suas acrobacias que você tanto quer conquistar, como uma parada de mão, como uma ponte. E tudo isso sem dores. Existe sim um caminho com passo a passo, de dentro para fora, para você viver aqui comigo. E hoje é o nosso primeiro passo para você ficar pronto para viver a vida que você quer viver. E essa aula é uma aula perfeita para 5 perfis de pessoas. O primeiro perfil é para você, que é praticante de alguma modalidade e sente que está travado por causa de alguma dor ou porque realmente você não consegue evoluir em algum movimento que você quer tanto conquistar. Assim como a Lu, a Dani, a Paloma, a Virgínia, que começaram aqui no Mova porque estavam se sentindo travados numa prática específica que elas tanto amam. Assim como a Lu no Pilates e também nas práticas dela de Flow. A Virgínia, que adora dançar. A Paloma, que faz coisas mirabolantes no circo. E a Dani, que tem uma pegada lá no CrossFit e os seus objetivos são sempre evoluir cada vez mais. Aplicando o método Mova no seu dia a dia, elas conseguiram, primeiro, entender as pecinhas invisíveis que estavam faltando para destravar o movimento e também para elas seguirem evoluindo sem dores e conseguiram aplicar nas suas práticas corporais esses elementos invisíveis, tornando possível o impossível. Eu adoro quando elas falam para mim assim, agora ninguém me segura. É esse lugar que eu quero que você chegue aqui comigo. O segundo perfil é para você que a vida te machucou, tá sentindo o pescoço travado, tá sentindo dor na coluna, dores nos punhos, nos cotovelos, tá sentindo que seu corpo não tá acompanhando mais toda essa sua evolução, você tá sentindo que essa matéria aqui tá toda machucada e travada por conta do seu estilo de vida. Assim como a Nathalie ela é tatuadora, então ela fica lá na posição enroladinha e ela percebeu que ela tava com 30 e poucos anos já travada com torcicolo, com pescoço. E logo nas primeiras aulas, a gente identificou qual era a pecinha escondida que estava fazendo ela travar o pescoço. E posso dizer para você que a gente não mudou nada no estilo de vida. Ela continua tatuando até mais e com mais criatividade. Mas a gente identificou uma pecinha ali invisível que destravou o pescoço, destravou o movimento. E hoje a Nathalie não está só pensando que ela vai continuar tatuando até os 100 anos, mas ela também começou a correr, fazer contorcionismo e sentindo o corpo muito mais potente. Se você tá sentindo o seu corpo travado, com dores por causa do seu estilo de vida, pode ser que nessa primeira aula que a gente vai fazer aqui junto, você já vai sentir um alívio imediato. O terceiro perfil são para pessoas que querem conquistar um movimento acrobático, querem uma parada de mão, uma ponte, uma panqueca ou qualquer outro, assim como a Xanda, a Mari, a Maíra, a Elaine, a Virgínia, que vieram querendo destravar um movimento específico aqui no Mova. A Xanda queria a parada de mão, a Mari, a subida na força, a Maíra, handstand push-up,
a Virgínia a ponte e a Elaine queria a panqueca. E como você está vendo, com as pecinhas invisíveis que eu ensino aqui no Mova, elas não só desbloquearam os movimentos dos sonhos delas, mas também muito mais. Nessa aula vou te ensinar a lógica de todos os movimentos, desde os movimentos do cotidiano até movimentos mega avançados, como os acrobáticos de descer na ponte, fazer uma parada de mão, fazer um mortal. Você vai ver que está tudo conectado e tem sempre a mesma lógica, as mesmas pecinhas da ignição do movimento, que são pecinhas que quando você entende e conquista e coloca no seu corpo, abrem as portas para qualquer movimento. O quarto perfil é para você que parou de praticar e quer voltar a praticar, mas está com dor, está travado e muitas vezes você não sabe quais são os caminhos chaves para voltar a praticar com qualidade, com fluidez. Assim como a Valéria sempre gostou de práticas corporais, mas a vida colocou outras prioridades aí nela e ela se viu estagnada, sem fazer nada por muitos anos. Hoje, com mais de 50 anos, ela voltou a praticar pecinha por pecinho, um passinho de cada vez aqui no Mova e hoje ela tá fazendo as aulas Mova, sem dores, livre, leve e solta, voltou a praticar natação que ela gosta tanto e ela já tem um desejo secreto aí, já caminhando para conquistar aqui a estrelinha, o movimento acrobático. Nessa aula eu vou ensinar para vocês o que eu ensinei para Valéria, os principais erros que você não pode fazer quando você começa, quando você dá esse restart na sua vida, quando você dá esse restart nas suas práticas corporais. E o último perfil são para pessoas que querem experimentar um jeito novo de se mover, como é o caso do Vitor. O Vitor estava cansado das atividades, das práticas corporais tradicionais, já tinha experimentado de tudo um pouco, até que esbarrou com o Mova, digamos assim, que ele tropeçou para dentro do Mova e ele se apaixonou pelo Mova quando ele percebeu o mar de possibilidades de movimentos diferentes que ele podia fazer. E todo esse processo começou a ser uma curtição para ele. Ele começou dando os primeiros passos, se apaixonando pela parada de mão. E ele gostou tanto que ele está aqui comigo, aqui como professor Mova. Você vai encontrar muito ele aqui na plataforma Mova, dando aula, trazendo um monte de coisa aí pra vocês. O que eu posso te garantir é que hoje você vai ter uma experiência totalmente diferente, uma prática de movimento que você nunca viveu e que eu tenho certeza que vai ser assim, uau, vai ser um divisor de águas na sua vida. E todos esses alunos que tiveram resultados com o método tinham uma coisa em comum. Eles não estavam satisfeitos com a realidade que eles estavam vivendo. Assim como eu também não estava há 25 anos atrás. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era bailarina profissional. Apresentava espetáculos, dava aulas de dança também. A minha vida era totalmente dedicada com a dança, minha grande paixão. Seguia tudo certinho, passo a passo de uma boa bailarina. Uma alimentação restrita, práticas de 6 a 8 horas por dia e eu tinha que administrar tudo isso com uma rotina também familiar, mas dava tudo certo. No final eu estava morta, acabada, mas eu chegava, colocava a cabeça lá no travesseiro e falava, tá valendo a pena. Mas aí essa rotina foi embalando numa cobrança de querer ser mais, de ter que ser mais. E conforme eu fui conquistando papéis, evoluindo na dança, eu fui também conquistando e colecionando um monte de dor. E eu sempre fiquei naquela dualidade, naquele conflito. Como assim, né? Eu alcançando o meu sonho, que é ser bailarina, tá fazendo um monte de coisa legal, uau, mas ter que pagar um preço com dor, com uma coluna travada, com hérnia de disco, com o joelho destruído e tomando um monte de remédio. Eu acabei entrando numa onda de ter que tomar remédio anti-inflamatório, relaxante muscular para dançar, para não travar. Era angustiante, porque eu já tomava o remédio antes de sentir dor, com medo de travar fazendo aula de balé. Eu lembro que teve vez de eu fazer um simples plié na aula de balé, eu travar e ter que dar aquela disfarçada e sair, sabe, naquele S, assim, disfarçando, vou no banheiro e chorar, tomar remédio e voltar. E essa começou a ser a minha rotina diária, a minha briga diária em ser o que eu queria ser como bailarina, mas ter que pagar um preço muito grande. Mas eu fui seguindo a vida, porque todo mundo tinha dor, todo mundo falava que era assim mesmo, esse sofrimento fazia parte do drama, né, do ser artista. E eu tentava conciliar, digamos assim, um certo equilíbrio mental para cuidar dos meus filhos, mas a pergunta é,
Quando você está toda machucada, destruída, detonada, se sentindo frágil, será que você consegue ter um equilíbrio emocional para você cuidar da família e dos filhos? Com certeza não. Mas todo mundo falava assim, é assim mesmo a vida, a gente toma remédio, a gente fica com dor, a gente sofre, mas no final vai dar tudo certo. E fui seguindo a vida, fui conquistando alguns títulos, alguns prêmios lá e chegou o belo dia onde finalmente eu iria dançar um balé de repertório, sendo a bailarina principal. Para quem não sabe, balé de repertório é um balé que foi criado lá na década de 1900 bolinha lá, e tem alguns balés clássicos da dança, Bela Adormecida, La Fille Malgardée, O Lago do Cisne, e eu ia dançar um desses balés. Treinei, ensaiei durante 1 ano, com dor, tentando que orquestrar tudo isso aqui na minha vida, e cheguei lá. Sabe aquela coisa bonita por fora, mas por dentro toda destruída? Eu me sentia assim, me sentindo com medo, me sentindo com dor, me sentindo travada, tendo que tomar um monte de remédio. E nesse lugar de ver uma menininha, uma criancinha se inspirando em você, me batia forte no coração assim, eu sou uma farsa, eu sou uma farsa, eu não sou uma farsa. Eu estou vendendo um estilo de vida que machuca as pessoas. Mas eu segui, porque todo mundo falava, é assim mesmo. E esse grande dia do espetáculo foi o grande dia mesmo da minha vida. Eu cheguei lá, coloquei meu figurino para entrar no palco e foi aí que me deu um pânico geral. Não um pânico de medo de entrar no palco, foi um pânico porque eu comecei a sentir aquela roupa apertada, e não era apertada assim na barriga, era apertada nas articulações. Eu sentia que eu não tinha mais movimento, eu comecei a entrar em pânico. Falei, como isso? Esse figurino aqui, já experimentei milhões de vezes, a gente fez vários ensaios com ele, mas ele tá apertado aqui na coxa, tá não sei o que, eu não tô conseguindo me mexer. E foi um pânico, foi uma hora que a gente pegou e cortou um pedaço lá do figurino por dentro, eu consegui mover as minhas pernas livres, e eu via que mesmo cortando esse figurino eu não conseguia mover as minhas pernas, eu não conseguia ter liberdade, mas eu fui assim mesmo, dancei, fiz o que tinha que fazer, sofrendo, chorando, me sentindo péssima, sentindo que eu estava estragando tudo lá. E foi aquele momento que era para ser o momento mais feliz da minha vida, que eu cheguei lá, fui dançar um balé de repertório completo, tudo lá, eu estava ali como primeira bailarina. Foi o gosto mais amargo da minha vida, você chegar lá e sentir que você não está conseguindo fazer tudo o que você queria fazer. E no grande final eu estava assim, me sentindo uma derrotada, eu já estava assim, cara, acabou, eu não quero mais viver nesse lugar, eu estou sofrendo muito. Eu lembro que na hora dos aplausos, todo mundo ali, eu, caraca, falei, os organizadores, diretores, todo mundo, nossa, foi demais, eu me senti um fracasso. E foi ali quando eu fui receber um ramalhete de flores, no meio daqueles aplausos, na hora que eu peguei aquele ramalhete teve um significado muito forte na minha vida. Foi naquela hora que eu vi a minha vida passando de sofrimento, a menininha lá se inspirando em mim, e eu me sentindo toda travada, presa, com dor, machucada. Eu peguei aquele ramalhete, eu falei, esse ramalhete não é a minha comemoração, esse ramalhete é a minha despedida da dança. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, decidi parar de dançar para me cuidar e para me tornar o que eu queria me tornar, porque eu via que eu estava vivendo uma vida que eu não queria viver. E eu estava sendo exemplo e estava transparecendo um estilo de vida que eu não quero que ninguém viva desse jeito. Então foi realmente a decisão mais difícil da minha vida. Eu não conseguia mais assistir nada, eu passei quase 10 anos sem conseguir assistir nada de balé na televisão, sem conseguir ver nada, nenhum espetáculo, isso me doía ali dentro, mas eu precisei tomar essa decisão na minha vida para ser o que eu queria ser, porque eu não queria ser daquele jeito, tendo que sofrer, viver com dor, pagar preços, sacrifícios na vida. Eu não queria viver mais essa vida. Eu acreditava que existia uma vida onde eu podia ter todo esse equilíbrio, saúde corporal, saúde mental, conseguir cuidar dos meus filhos, do meu marido e conseguir ser uma ótima bailarina, potente, ter um corpo livre. Apesar de todo mundo falar que esse lugar não existia, eram contos de fadas. Então foi esse momento que eu fui embora, peguei as minhas coisas, cheguei em casa arrasada, no dia seguinte me entupi de M&M e de chocolate e decidi nunca mais voltar nos palcos. E é muito difícil a gente tomar essa decisão. Eu acho que o que mais move a gente tomar a decisão é sentir lá dentro da gente que existe um outro caminho. Mesmo que eu não conhecia esse caminho e todo mundo falava para mim que não existia um conto de fadas,
eu fui, porque eu não queria mais viver desse jeito, eu ia morrer desse jeito. E o muito louco que foi assim, no ápice do meu momento na minha carreira de bailarina, porque eu já tinha o ano seguinte todo montado, todo mundo me esperando para repetir esse espetáculo, para fazer melhor, e eu caí fora. Eu saí de cena. Eu troquei, eu coloquei toda essa energia da dança numa energia de me curar, de me encontrar, de achar esse caminho, sabe assim, Indiana Jones, sabe? Vamos achar a pedra perdida. Eu tava nessa, eu quero achar esse caminho, eu quero achar esse caminho de liberdade, de potência, sem me sacrificar. E eu embarquei, mergulhei em fazer estudos de corpo, de movimento, estudos psicocorporais, como a mente age no processo de aprendizado, e trilhei uma jornada de pesquisas pelo mundo. Foram 20 anos. Essa aula que você vai fazer agora, ela demorou 20 anos para ser construída. E nesse processo de 20 anos de pesquisas, buscando, colocando no corpo, aprendendo movimentos novos, selecionando e separando o que eu achava que era bom, o que eu achava que era ruim, reorganizando todo esse aprender o movimento com saúde. Nesse meio do caminho, quando eu achava que, ok, estou feliz fazendo tudo isso, eis que me surge a dança na minha vida. Me entregue de uma forma nova, onde eu pude colocar esse corpo mova, que eu falo, esse corpo novo, de mais de 40 anos, de quase 50 anos, para dançar de novo. E quando eu voltei para a dança, agora com 45 anos, foi surpreendentemente maravilhoso. E eu posso dizer que eu consegui chegar naquele sonho que todo mundo falava que era impossível. Ter um corpo que se move bem, que dança bem, sem dor e sem sacrifício. E a coroação de tudo isso foi receber um convite para dançar na melhor escola de dança que existe, que é da Deborah Coker, que tem a companhia mais maravilhosa que existe no mundo, a companhia Deborah Coker. Eu fui convidada para dançar num espetáculo lá. E fui. Aprendi, reaprendi a dança online e fui para lá presencial dançar. E aquele gosto amargo, aquele trauma de 20 anos atrás, ficou só uma grande lição de que vale a pena a gente ter a coragem e fazer esses jumps na nossa vida. Porque a gente pode sim escolher viver a vida que a gente quer. E tudo começa nessa aula que eu vou te dar agora. Essa aula demorou 20 anos para eu construir. Então eu tenho certeza que esse primeiro passo que você vai dar aqui comigo vai fazer toda a diferença para você. Você vai começar a trilhar esse caminho hoje, agora. Para começar a aula, primeiro eu quero que você entenda os 3 erros que fazem você continuar travado. O primeiro erro é você querer chegar chegando com tudo, já fazendo aquela prática. Eu quero, Ju, voltar a dançar. Eu quero fazer a parada de mão. Você já começa a fazer aula de parada de mão, parada de mão. Pensa assim, você ficou parado. A água parada começa a ter impurezas, a ficar meio estragado ali. Se você pega essa água parada e já vai beber essa água, vai te dar uma dor de barriga. O que a gente tem que fazer primeiro para essa água ficar mais limpinha, para ela começar a ficar nutritiva de novo? A gente precisa fazer o que eu chamo de revitalização. A gente limpar, decantar as impurezas, começar a trazer vida para essa água. Então não adianta você já começar fazendo um treino hard, vou fazer de parada de mão, já começar com o corpo que ficou muito tempo parado. É assim como aconteceu com a minha aluna Mariana. Ela já tinha dançado no passado, parou de dançar, casou, teve filho, foi trabalhar, foi fazer um monte de coisa e ela quis voltar a dançar. E ela me conta que ela começou a entrar numa aula de contemporâneo, começou a fazer jazz contemporâneo e logo no primeiro mês, lombar acabada, joelho doído, machucou o tornozelo. Ela falou assim pra mim: Ju, a dança não é pra mim, eu tô velha. Não, o problema não é que ela tá velha, o problema é que a água tá parada e ela tomou essa água parada e deu uma baita de uma dor de barriga. Então o primeiro erro é esse. O que você tem que fazer? Como que a gente soluciona esse erro? Você precisa começar com pequenas práticas para fazer essa água girar, para as impurezas irem embora e começar a trazer vida, limpeza para essa água. É o que a gente vai fazer hoje. Aqui no Mova, para esse caso, a gente pratica o que eu chamo de práticas higiênicas. O que são? São essas aulas onde eu ensino pequenas pecinhas para primeiro te trazer as forças certas, tirar as tensões erradas do seu corpo, um ombro tenso, um joelho travado.
para trazer uma flexibilização nessa carne que ficou um tempo parado ou ficou dando porrada demais, você sente que está meio rígido. Eu vou trazendo todas as pecinhas de acordar o que eu chamo de alho no seu centro, de você entender como que é uma ignição de movimento, como você se move pelas carnes e não pelas articulações. Então, percebeu? Lembra lá da história da água parada que eu falei? O nosso mantra Mova aqui é começar pequeno, é começar você coletando essas pequenas pecinhas. E é isso que você vai aprender nas práticas higiênicas. O segundo erro é o como você faz a sua prática corporal. A maioria das práticas corporais é assim, como eu aprendi a dançar balé. Dobra o joelho, estica o joelho para fazer um plié, para fazer um arabesque, levanta a perna. Tá vendo que eu estou descrevendo o movimento? Mas eu não ensino as pecinhas invisíveis desse movimento, porque cada ser humano vai se mover de um jeito. A gente tem um corpo rico e complexo para você fazer um simples elevar o braço de várias formas. Eu posso elevar pelo ombro, eu posso elevar pela minha linha lateral, eu posso elevar pelos meus braços. E quando você olha assim, se você olha meio por cima, você acha assim, mas o shape, a forma é a mesma coisa. Mas a intenção do movimento faz a diferença. E o que acontece quando a gente fica só descrevendo? Igual a minha professora de balé, descrevendo um arabesque, que é um movimento que você coloca a perna para trás, e um belo dia ela falou assim, nossa, esse arabesque é muito estranho, mas eu não sei nem corrigir. Naquele dia eu nem voltei na aula. Por quê? O que ela estava falando? Eu entendo de descrever o movimento, mas eu não entendo qual é o real problema seu. Quais são as pecinhas escondidas. E daí eu comecei numa jornada obcecada pelo arabesque. Quem é bailarino ou foi bailarino sabe que existe uma obsessão pelo arabesque, onde eu trabalhava força, trabalhava uma flexibilidade, mas nada focado em trazer e acordar essas pecinhas, reeducando o meu corpo. E, resultado, nunca tive um arabesque bonito, a não ser hoje com 46 anos. Qual que é o termômetro para você saber que você está fazendo só por descrição de movimento? Você fica repetindo essa aula, mas você vê que você continua travado no movimento. E daí você fala, puxa, tô fazendo tudo aqui, mas o amiguinho consegue fazer e eu não consigo fazer. Qual que é? O que eu tenho de diferença? As intenções, as ignições, as pecinhas invisíveis que esse meu amiguinho tá achando e tá fazendo esse movimento, o como ele tá fazendo é diferente do como você tá fazendo. Então esse é um ótimo termômetro para você saber que você tá fazendo só pelo shape, pela forma. Você fica lá indo na aula, repetindo, vai e parece que o negócio não acontece. E até às vezes no dia seguinte você tá mais travado do que no dia anterior. Percebeu? Então anota isso no seu caderninho. O mais importante não é o exercício que você faz, a prática que você faz, é o como você faz. E hoje você já vai entender toda essa mentalidade que eu coloco no movimento e destrava você de dentro para fora. Aqui no Mova, seja qual for a sua jornada, o movimento acrobático, grande, a gente sempre vai estar te dando essas pecinhas invisíveis em qualquer estágio da sua aula. E com isso vai fazer com que você destrave o movimento que você quer, não se machuque e continue evoluindo. E você vai perceber que você pode muito mais. Sabe aquele objetivo que você chegou aqui comigo e você quer alcançar? Você não vai alcançar só isso. Se prepara, porque você vai conquistar muito mais rápido quando você pensa nas pequenas pecinhas. Eu costumo dizer que a gente aqui no Mova parece que a gente vai devagar para ir rápido. Quando você foca nos detalhes, nas pequenas pecinhas, você vai mais rápido e você conquista mais coisas. O terceiro erro é frequência nas suas aulas. Pare de ficar pensando que você vai conseguir mudar um hábito, melhorar o seu movimento fazendo uma vez por semana. Quando você resolve fazer toda uma reeducação alimentar, você não tem que pensar todo dia, em todas as suas refeições? Por quê? Anota isso no seu caderninho. Hábitos novos é a última coisa que você consegue colocar dentro de você. E é a primeira coisa que você tira de você. Na primeira escorregada você tira. A não ser que você coloque uma frequência nesse novo hábito. Quando a gente está trazendo um movimento destravando, eu estou trazendo uma frequência de um novo jeito de se mover e você vê a usabilidade disso tudo. Você já vai ver hoje na aula que depois que você terminar, você fala, nossa, uau! Você já vai sentir que realmente transforma você. Então para de ficar achando que 2 vezes por semana vai resolver uma vez por semana. Não, eu vou te ensinar aqui que mais vale todo dia 15 minutos do que 2 vezes por semana, 1 hora, 2 horas.
E aqui a gente tem mais uma quebra aí de padrões do mundo fitness, que a gente acha sempre que é bom a gente ter um treino monstrão, grandão. Não, aqui eu quero ensinar o contrário. É mais importante você ter consistência, pequenas práticas diárias, do que um treinão gigante uma vez por semana. Aqui no Mova eu ensino os meus alunos essa estratégia de práticas rápidas todo dia, onde pode começar de 5 a 15 minutos, você está naquele momento assim, água parada, começando a se mover. E o que é legal? Você vai começando a ter vontade de praticar mais. É isso que eu quero que você faça. Você não vai fazer nada por obrigação. Essas práticas de 5 a 15 minutos diárias, de repente você fala, nossa, vou repetir à noite, porque foi tão legal de manhã. E daí na hora que você vê, você já está praticando 30 minutos, 15 de manhã, 15 à noite. É muito mais potente do que você fazer um praticão gigantão aí e ficar vários dias. E também tem uma jogada aqui que eu ensino, já anota no seu caderninho, porque você vai poder colocar ali no seu dia a dia. As práticas axé, sabe assim, vou dar só um axé aqui no corpo? Aquele dia que tá muito corrida, aquela loucura, você não consegue fazer nada, filho correndo aqui e pepino aparecendo e pipocando. Eu falo assim, eu vou fazer uma prática axé para a saúde do meu quadril. 5 minutinhos, eu passo ali na aula, nos movimentos e vou embora. Eu te garanto que dá resultado. Quanto mais você coloca essas consistências, pequenas práticas, fazendo o axézinho, fazendo esse jogo de cintura, você vai ver que os seus resultados vêm muito mais rápido. Mas aqui no Mova, você não vai ficar fazendo só 5, 15 minutos de prática. Tem toda uma estratégia, um caminho que você vai fazer aqui. Eu vou te explicar aqui quais são as 3 fases de desenvolvimento que você vai percorrer aqui comigo no Método Mova. Tudo começa assim aqui no Mova. Você chega com as suas dores, com toda a sua bagagem, suas dores, os seus medos, as suas frustrações, os seus desejos de conquistar algum movimento ou trazer um estilo de vida em movimento, destravar seu corpo de dentro para fora. Então a gente começa na fase da incubação. Você vai ficar ali guardadinho no laboratório Mova, já limpando, movendo essa água parada, começando a trazer pequenas pecinhas de movimento, você já começando a praticar a mentalidade Mova, onde a gente busca sempre esse desenvolvimento de dentro para fora, esse aprimoramento constante. E daí como que é na prática? Primeira coisa, eu vou ensinar você a ler o seu corpo e a sua mente. Então você vai entender a sua postura, qual que é o significado, que momento da vida que você tá. Porque eu sempre falo, primeiro a gente tem que saber onde a gente tá pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E é nessa hora que você tá percebendo onde você tá agora, já alinhando onde você quer chegar, que a gente vai fazer o planejamento. Então, para cada aluno que chega aqui na Escola Mova, tem um caminho diferente, porque depende como você está chegando e quais são os seus objetivos. Então, a gente vai cruzar todos esses dados para trazer um planejamento prático. Quantas aulas por dia? Quais aulas são melhores para mim? Será que eu faço aula ao vivo? Será que eu faço mais as aulas gravadas? Será que domingo eu pratico também? Então é nesse momento de incubação que a gente faz esse planejamento, a gente percebe como a gente está e eu já vou estar te trazendo umas mentalidades Mova, porque o seu movimento, o seu destravar o seu corpo de dentro para fora começa aqui. Então, quando a gente começa a alimentar com uma nova realidade sobre o processo de aprendizado, a gente começa a construir isso nas nossas carnes. Tudo que acontece aqui, acontece aqui. Se você está travado com alguma dor aqui, é porque tem alguma coisa travada aqui para o seu crescimento. E é nesse lugar de incubação que a gente já começa a fazer essas águas se moverem. E daí, imagina essa água que precisa ser purificada ali na prática, a gente trazer esse movimento, trazer quedas de água. Imagina tudo isso, que a gente vai começar a limpar, a revitalizar. Nessa fase da revitalização é onde entram as pequenas práticas do dia a dia, práticas higiênicas que vão estar recentralizando você, ensinando a trazer as forças de ignição, ensinando você o que não fazer também, movimento errado, movimento certo, e a gente vai calibrando esse start de movimento. É nessa fase de revitalização que a gente encontra qual era a pecinha que estava estragada, coloca uma melhor para solucionar suas dores e começar a te recentralizar, colocar seu corpo e a sua mente conectado com a sua essência, com quem você quer ser. E a terceira fase é uma fase de expansão. Então eu deixo você bonitinho lá no laboratório Mova, te ensino as pecinhas certas, você fala, nossa,
tô sem dor, tô me sentindo mais seguro de mim, e daí é a hora que eu quero te botar no jogo, botar suas carnes no jogo. O que isso significa? Eu quero que você tenha desafios, que você coloque esse corpo em lugares novos, para realmente você se apropriar desses novos padrões, desse novo jeito de viver, de se mover. Porque não adianta ficar deixando você guardadinho ali no lugar que você já sabe se mover. Eu quero te colocar para o desconhecido. E é nessa fase que eu coloco o que eu chamo de desejo secreto. O desejo secreto é um jogo, é uma brincadeira que eu estimulo meus alunos a terem. Sabe aquele desejo que você acha assim, ai, sei lá se eu vou alcançar, mas eu quero muito essa parada de mão e colocar o pé no meu nariz quando eu estiver fazendo parada de mão. Ok, esse é o desejo secreto. Quando você tem esse objetivo, a gente consegue destrinchar todas as pecinhas do seu movimento, achar as pecinhas invisíveis que você precisa melhorar para depois juntar tudo e trazer o seu desejo secreto. Nessa brincadeira, a gente vai expandindo, a gente vai trazendo novas possibilidades e digamos que você fica pronto para sair do laboratório Mova com autonomia, com segurança, para fazer qualquer prática que você quiser e qualquer vida que você quer viver. O que a gente faz aqui nas fases do Mova é trazer todo esse processo educacional que está em você, que é a sua natureza, de querer aprender se divertindo. Essas 3 fases que vão acontecendo tudo junto, demorou mais de 20 anos para eu conectar, para eu colocar e para eu organizar. Por isso que eu tenho certeza que com essa estratégia, esse caminho que eu trago aqui no Método Mova, você destrava qualquer movimento e você destrava qualquer vida que você quer viver. Você já parou para entender qual é o significado da nossa natureza humana ser como a água? 70% da gente é água. Para mim tem um significado muito grande que eu trago aqui no nosso processo de desenvolvimento. A gente pode ser uma água artificial que fica parado numa piscina, numa bacia, onde vai apodrecendo. E ela apodrece porque ela não tem movimento. E a água, ela tem uma natureza de se mover, uma natureza tridimensional, uma natureza orgânica, uma natureza cria seus próprios caminhos com liberdade. Eu vejo você com esse potencial, que hora você pode ser um tsunami, chegar chegando, destruir tudo, mudar a vida, mas você também pode ser uma água tranquila, fluida, que acolhe, que traz esse movimento, que dança, que tem todas essas possibilidades. Eu vejo você como um caminho de um rio e que cada um tem o seu caminho, sua individualidade. Você tem esse potencial, porque a gente faz parte desse planeta. Mas, se você não estiver no ambiente certo, se você não estiver num lugar que traz toda essa riqueza sua, você pode travar e você pode apodrecer. Por isso que, vamos combinar aqui, a partir de hoje, toda vez que você for tomar um copo d'água, pense em você mesmo e faça essa pergunta: que tipo de água eu estou sendo hoje? Para a gente começar a nossa aula, eu quero falar alguns vocabulários que eu vou usar aqui, explicar o que é e algumas pecinhas para você se focar. Porque afinal, as pequenas pecinhas, as nano pictures, essas pecinhas invisíveis que eu vou ensinar aqui para você, é que vai fazer toda a diferença nessa aula. A primeira pecinha que eu quero te ensinar é que você se move pelas carnes. Então, tudo que a gente for fazer, uma manipulação, uma massagem, a gente vai buscar amolecer os vãos entre os músculos para amolecer as carnes. A segunda pecinha importante é você saber o que é o osso sacro. Eu vou falar bastante desse osso. Esse osso sacro, ele fica aqui na sua pelve, no seu quadril. E esse ossinho que parece um sapinho, ele junta com o seu rabinho, que é o seu cóccix, e junta com a sua coluna. Então sempre a gente vai buscar esse osso uma verticalidade. Verticalidade do sacro é assim, na postura que eu tô. Eu não quero nem que o seu sacro esteja para dentro, você vai ficar mais ou menos assim, ou aquele sacro empinado assim. Busque manter esse sacro verticalizado. Uma outra pecinha aqui na regra do jogo é sempre você buscar manter o alinhamento do seu corpo centralizado nos movimentos, seja sentado, seja de pé, nem lá para frente, nem lá para trás. Se você mantiver esse centro com o sacro verticalizado e se movendo pelas carnes, a aula vai ser mágica, vai ser uau para você, porque a gente vai destravar essas pequenas pecinhas. Então, para a gente começar, a gente começa com uma automassagem. Eu gosto de fazer de pé, para a gente já começar a organizar, já coloca lá a sua postura, centralizado, sacro lá para o chão, e a gente vai começar
engatando os dedos no vão dos músculos entre o escaleno e deslizando para as carnes relaxarem. E enquanto eu vou fazendo isso, eu gosto muito de mover o meu corpo de um lado para o outro, respirando, trazendo essa mobilidade, trazendo essa conexão comigo mesmo. Vem trazendo esse olhar, esquece tudo que está lá fora, vem trazendo esse lugar, sente o seu sacro deslizando para baixo, os seus pés, troca o lado, vai fazendo essa massagem. E você vai sentindo também esse posicionamento do seu quadril, nem lá na frente, nem lá atrás. E vem soltando o seu pescoço. Para quem tem dor nos ombros, dor na lombar, para quem sente o corpo tenso e travado, começar a aula, começar o dia, começar uma aula de movimento assim, é delicioso, extremamente eficiente. E agora vem trazendo essa fluidez e a gente vai buscar arredondar o sacro, massageia seu sacro para baixo. E quando você massageia, relaxa sua mandíbula e vem trazendo movimento nas suas carnes, arredonda. Olha lá para os seus joelhos e volta. E a gente vai começando a trazer uma forcinha aqui no seu centro, de esmagar lá para dentro. Essa força do centro eu chamo de alien. É o seu alien viscoso, elástico, móvel, que você comanda ele lá para dentro. Nessa hora você já vai estar soltando e organizando toda a carne do seu tronco e levando nessa massagem das suas pernas, levando a sua escápula para baixo e tirando a tensão dos ombros e tirando a tensão da sua coluna. Massageia. O deslize dos dedos na sua pele ajuda muito a você soltar as suas fáscias, a soltar as suas carnes e com isso soltar as tensões do corpo. E agora vai dando esse axé. Uou! Respira e vem trazendo esse movimento. Mais uma vez. E agora shake, 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 dá uma mexidinha nas carnes. Quando a gente vai reeducando, a gente dá essa mexidinha para as carnes se organizarem nesse padrão novo. Se você sentir que começou a relaxar a mandíbula, o seu olhar, a gente está no caminho certo, tirando aquelas tensões cristalizadas da vida que está aí no seu corpo. E agora, com esse entendimento de enrolar, você vai encostar o seu bumbum na parede. Imagina que você tem uma parede aqui. Deixa seu calcanhar um pouquinho à frente da parede e a gente vai fazer esse mesmo movimento. Se você quiser, entrelace as mãos nesse ossinho do seu crânio, que é o occipital. Cuidado para não empinar o peito. Mantém esse centro, verticaliza o sacro, acha esse alien conectado, relaxa a mandíbula, vem arredondando a coluna e mantém o seu sacro na parede. Ele vai mudar um pouquinho de posição, não tem problema. E você vai descendo, mantendo o sacro lá na parede. Imagina que você está lá e vai descendo até onde você alcançar. Se você estiver aqui em cima, não tem o mínimo problema. Você vai pegar uma cadeira e fazer a mesma coisa. Vem descendo, vem sentindo o peso do seu corpo. E o que é muito importante, é você sentir o peso da gravidade. Sente o peso do seu corpo descendo. Sente como se você estivesse derretendo para o chão e o seu alien esmagando e vencendo a gravidade em oposição. Imagina que você tem uma setinha empurrando você lá para cima. E cuidado com o seu sacro, vai checando sempre ele, verticalizando e derretendo para baixo. E daí começou a ficar gostoso aqui, você pode se desafiar, descendo até o chão, flexionando os joelhos. Imagina que o meu sacro tá lá na parede deslizando, passa a mão para dentro e vem trazendo a posição do sapinho, esmagando o alien, continue vencendo a gravidade. E retorna. Sempre quando você for desenrolar, já uma dica pro dia a dia. Você vai pensar em mim toda vez que você for levantar. Coloca a cabeça por último para ela chegar. Toda vez que você estiver sentado no chão, sentado na cadeira, vai levantar. Sente esse sacro verticalizado e deixa a cabeça chegar por último. Isso é super legal para você continuar essa qualidade. Já anota no seu caderninho e faz no dia a dia isso. Ainda usando a cadeira e um paninho, pode ser uma toalha, uma fronha, o que você tiver. Você vai pensar no alien, levar o sacro para baixo, trazer esse apertar do seu ventre na sua perna. Pode ser um paninho gordinho para você fazer
E então você vai alongar, mantendo ainda o seu bumbum na parede. Esmaga o alien, alonga o seu alien em direção à parede. Eu quero que você alongue seu reto abdominal, alongue seus isquiotibiais, sinta o peso lá chegando lá nos pés, no tornozelo. E agora a gente vai trazer um movimento novo, levar suas escápulas para baixo em direção ao sacro. Lembra que o sacro sempre está verticalizando e nesse movimento você vai construindo todo um soltar a sua coluna. No começo esse movimento pode ser desafiador, manter o paninho, alongar o reto abdominal, levar a escápula para baixo. Muita informação acontecendo aqui. É assim mesmo, eu estou te mostrando as pequenas pecinhas do movimento. Não basta só você abaixar e alongar as pernas e você achar que está funcionando. Você precisa conectar essas pequenas pecinhas nanopictures. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu não estou só batendo um papo. Eu continuo levando as carnes do meu abdômen lá em direção ao meu pubis que quer ir na parede. Eu continuo levando as minhas escápulas para baixo. Eu continuo esmagando o meu alien e empurrando meus pés lá para o chão para sentir a gravidade. E quanto mais eu vou sentindo a gravidade me empurrando para o chão, mais eu vou alongando as minhas carnes. E a volta, lembra? Afrouxa o joelho, leva o sacro para trás e de novo a cabeça é a última a chegar. Shake, shake, shake. E eu tenho certeza que se você fez certinho aqui, pegando essas pecinhas, você já está sentindo um relaxamento no seu corpo, porque a gente alongou uma cadeia muito importante, que é essa cadeia dos isquiotibiais, a sua cadeia posterior, dando comprimento, enraizando o seu pé e trazendo toda uma reeducação para o seu quadril ficar no lugar, a sua coluna ficar no lugar, o seu tronco ficar no lugar, os seus ombros ficarem no lugar. E agora é a hora de usar essa cadeira sentando, né? Como a gente está acostumado a fazer. Você vai pegar a cadeira. Uma dica importante para você que trabalha sentado é você não se espalhar muito lá na cadeira. Escolhe uma cadeira onde você consegue empurrar os pés no chão. Pode sentar aqui na pontinha. Verticaliza o sacro. Observe que quando eu verticalizo o sacro, eu não arredondo minha coluna e também não fico lá para frente. Eu acalmo a minha lombar e eu consigo acionar meu alien aqui. É um ótimo termômetro que você está arrasando. Verticalizou, acionou o alien, empurrou levemente os pés. Eu tô bem legal aqui na minha cadeira. Minha torácica, meu ossinho aqui do externo indo para baixo e tudo centralizado. Olha a relação da minha cabeça com o meu quadril e a minha torácica. Tá todo mundo alinhado. É aí que você tem que estar. E agora a gente vai acionar a nossa linha lateral. Eu vou inspirar, eu vou vencer a gravidade levando as minhas mãos e eu vou sentir um zigue-zague de força. Existe um zigue-zague de força na sua linha lateral. Não precisa levar os ombros, mas sinta que você vai esticando essa linha lateral e agora você vai inclinando para o lado, sem perder o nosso alien, sem perder a estrutura do quadril. E retorna. A gente vai fazer do outro lado. Inspire, mantém. Sempre eu tô checando meu sacro, sempre eu tô conectando meu alien. Eu sinto a minha linha lateral subindo e meu quadril descendo e eu vou alongando. Por que eu gosto de trabalhar muito a linha lateral? Porque é ela que vai dar sustentação no seu corpo. Então, quanto mais você tem a sua linha lateral para cima, menos dores, menos sobrecarga na sua lombar, na sua coluna. Olha como é importante, eu tenho certeza que você nunca pensou nessa pecinha para o seu dia a dia. A gente vai mais uma vez? Inspira e vem trazendo. Toda vez que você estiver sentado, trabalhando, você vai lembrar de mim. Você vai acordar a sua linha lateral. Eu te garanto que você vai conseguir ficar muito mais tempo trabalhando sentado com qualidade, porque você está acionando essa força. Na linha lateral, a gente tem uma força de zigue-zague, que é muito potente. E vem trazendo. Aí, shake, shake, shake. Sente que você acordou essa linha lateral e a sua coluna, ela fica menos tensa, ela não precisa ficar trabalhando para vencer a gravidade, porque agora você tem essas duas colunas ativas. Se você precisar, dá pausa no vídeo e faz mais uma vez para você sentir a linha lateral. E agora, mantém todas essas pecinhas, sacro verticalizado, alien conectado, linha lateral subindo, pescoço alongado, escápulas descendo para baixo e a gente vai trabalhar os nossos punhos. Se você tem dores no punho, você tem que saber que o problema não é o seu punho. O problema é como você organiza os seus braços nos seus ombros. Provavelmente você tem uma postura mais elevada ou então aquele pescocinho maroto para frente e a gente precisa organizar.
Para você organizar os punhos, pode começar pequeno, com pequenos círculos, devagar, se você sente dor. E uma dica importante é fazer movimentos com menos sobrecarga nos punhos até você conseguir trazer essa saúde para os seus punhos. Mais importante em trabalhar punhos é você trabalhar as escápulas para baixo, trazendo essa linha lateral para cima. Existe uma oposição de força. Escápula desce e a linha lateral perto do quadril sobe. Quando você cria essa força de tensão aqui do lado, você vai conseguir organizar os seus ombros, você não vai mais ter dor no pescoço e também não vai ter mais dor nos seus punhos. Organizamos? Preparado para o próximo movimento? A gente vai fazer aqui na cadeira. Menos ambição e mais prazer. Isso é um dos mantras Mova que eu ensino. Ou seja, se você achar pesado esse movimento, você pode fazer na parede. É melhor você fazer mantendo qualidade e saúde para você ir rápido do que você ficar forçando e sofrendo aqui. Então eu vou mostrar aqui na cadeira, mas tudo que eu ensino aqui você pode fazer apoiado na parede, inclinado ou também com as mãos no chão. Um segredo para qualquer tipo de prática que você for apoiar as mãos no chão. É importante sempre você fazer o grip. O que é o grip? O grip é esse movimento onde eu coloco a minha mão no chão e eu contraio os dedos no chão. Essa pressão de trazer os dedos faz com que você diminua a sobrecarga nos seus punhos. Se você deixa seus dedos esticados, você vai trazer todo o peso do seu corpo, mais o peso da gravidade ficar só nos punhos. Mas se eu faço esse detalhe de trazer o grip, de apertar os dedos, o dedão não precisa apertar, os outros 4 dedos sim, você vai perceber que você divide o peso do seu corpo, não só nos punhos e nos seus dedos. Isso vai fazer toda uma diferença nas suas práticas corporais. Inclusive vai ajudar você a reeducar os seus punhos. Então a gente vai preparar, o alien já está conectado, o sacro eu já chequei, segurei o meu fufu, alinhei os meus ombros na linha dos meus punhos e eu vou manter, empurrando, levando as escápulas para baixo, continuo mantendo o meu sacro. Aqui não é uma postura, aqui é um movimento que eu estou fazendo. Eu estou empurrando as minhas mãos e organizando. Cuidado para você não deixar a gravidade te vencer. Qualidade em primeiro lugar. Trazer essas pequenas pecinhas que eu ensino. Se você quiser, dá pausa no vídeo e pratica mais umas 2 vezes essa movimentação. E agora a gente vai soltar o seu quadril. Se você tem dificuldade para ficar sentado no chão, coloque caixinhas para você sentar. E daí quando eu sentei, eu vou pensar, verticalizar o sacro, conectar o meu alien e trazer essa linha lateral. E agora eu vou te dar um outro elemento. A gente tem uma força que eu chamo de fufu. O que é essa força? É lá no assoalho pélvico, na parte do fu, lá atrás e não do fi, que a gente vai trazer e apertar lá dentro. Coloca aqui com você o fufu, organiza tudo, sente que essa força vem de dentro para fora e agora a gente vai soltar o seu quadril. Como que a gente vai fazer? Uma pequena massagem, como se você estivesse amassando pão. Você vai usar esse gordinho da sua mão, amassando essa linha lateral e observa que eu levo o peso do meu corpo sem perder essa posição do sacro, sem perder essa organização. E quando eu pressiono a minha mão, eu fecho levemente o meu cotovelo para acionar a minha cintura escapular. Percebeu que cada detalhe faz a diferença no seu movimento? Não basta só repetir, você tem que achar essas pequenas pecinhas. Quando você acha essas pecinhas, o movimento fica muito mais potente e você não precisa ficar repetindo várias vezes e nem praticando 10 horas por dia. Você vai ver que só de você fazer essa manipulação, trazendo essa competência de encontrar essas pequenas pecinhas invisíveis, você já consegue sentir que uma perna fica mais solta que a outra. Comparou? Percebeu? Agora a gente vem fazer para o outro lado. Eu sempre deixo a perna que eu vou manipular para dentro na cruzada. E eu esmago e deslizo, sem perder o posicionamento do meu sacro, sem perder as minhas escápulas para baixo, sem perder o meu alien. De novo, fecha um pouquinho o seu cotovelo. Se as suas asas estiverem abertas, você está perdendo essas estruturas. Se observar é muito importante. Você vai criando uma autonomia no seu movimento. E depois de soltar a sua virilha, você pode trazer, abrir as pernas, continuar trazendo esse lugar e se você conseguir, vá buscando trazer os cotovelos para o chão. Não se preocupe, menos ambição e mais prazer. Se hoje a sua amplitude é pequenininha, é uma intenção, tá
valendo, porque a gente começa a estimular uma pecinha de cada vez. E agora, depois de estimular a sua perna interna, a gente vai soltar toda essa estrutura anterior. Como a gente fica muito tempo sentado no nosso dia a dia, ou a gente fica tenso no nosso dia a dia, essa região do quadríceps, do psoas, o seu músculo da alma, costuma ficar muito encurtado e muito rígido. Então, quando a gente coloca práticas diárias para alongar o psoas, para reorganizar, abrindo essa estrutura, vai dando uma calma de espírito, você vai relaxando, você vai saindo daquele espírito de estar sempre na batalha na vida e você consegue achar uma calma. Por isso que eu pratico todo dia esse movimento que eu vou ensinar você. Então você vai ficar de joelho, você pode apoiar numa cadeira e você vai trazer todas essas percepções que você coletou, todas essas pecinhas pequenas que você coletou na aula. Hálon conectado, sacro verticalizado, linha lateral. E agora torna mais disponível a sua torácica, porque ela vai entrar no jogo. Quando você for desenvolver o avanço, cuidado para não ficar só olhando a figura como um todo. Segue as intenções que eu vou dando, isso para todo o movimento. Então, perceba, a primeira intenção que eu vou dar é alongar o meu reto abdominal. Imagina que você quer levar o seu ventre para grudar nessa coxa. E agora, busque uma intenção de levar esse joelho aqui para trás, como se você quisesse empurrar ele para trás. Ele não precisa empurrar, mas só de trazer essa intenção, você começa a criar uma estrutura de crescer. E um detalhe importante, quando você vai fazendo essa empurrada para baixo, você pensa na sua linha lateral em crescer e você mantém a sua cabeça alinhada com o seu quadril. O que eu quero falar é você não viajar para frente com o tronco. Se você viaja para frente com o tronco, você perde essa estrutura. Um detalhe importante, olha meu pé lá atrás, eu estou fazendo uma pressão. Então, mais uma vez, inspira, derrete o seu reto abdominal, esmaga seu hálon, seu reto abdominal quer encostar nessa perna e o seu joelho lá atrás quer levar para trás. E eu sinto que eu quero crescer a minha linha lateral. E eu venho crescendo, crescendo. Eu não estou numa postura, não estou parada, eu estou crescendo. Eu gosto de checar o meu sacro, eu gosto de sentir que eu estou alongando em vez de estar prendendo. Eu sinto as minhas bandejas, a minha cintura escapular para baixo, o meu pescoço livre e retorno sem fechar o meu quadril. Mantenha o quadril aberto. Vou fazer uma vez errado. Fechei o meu quadril, perdi todo o meu movimento e tensionei o meu sacro. Então, quando você for voltar, contrai o hálon e mantenha essa estrutura. E agora, o outro lado. Mesma história, checo o meu sacro, ok. Checo a minha linha lateral, ok. Checo o meu hálon, ok. Aciono o meu fufu para segurar tudo isso. E agora eu vou pensar em levar meu ventre encostando na minha perna, sem estufar minha barriga. Mantenha a minha verticalidade do tronco. Cuidado para você não abrir essa perna. Vem levando e faça a intenção do joelho para trás e continue alongando, conectando. Se você sentir que está tudo preso, ok, relaxa. Let it go as suas articulações. Solte as suas articulações e sinta derreter as suas carnes, sem perder essa tensão de levar o joelho para trás e sem perder o seu hálon. Todo movimento de flexibilidade, a gente não relaxa tudo. A gente aciona as pecinhas certas para segurar, para poder soltar pecinhas novas. Se você não fizer desse jeito, você sempre vai estar soltando o que já é solto e deixando preso o que é preso. Então vem trazendo, checa sua escápula para baixo, relaxa sua mandíbula e retorna pelo hálon, mantendo a sua virilha aberta. Muito bom! Você pode fazer um shake, shake, shake. Pode andar pela sala para você sentir esse corpo novo. Vem comigo. Traz de novo o seu sacro, reorganiza, sente ele, sente como é que está o seu hálon. Percebe como você está agora sentindo mais o peso do seu peso. Parece que você enraizou mais os seus pés. Você consegue sentir a textura do chão, as nuances do seu corpo. E agora você vem sentindo pequenas ondas. Coloca uma musiquinha se você quiser, vai sentindo esse se mover pelas carnes e nesse lugar você vai descobrindo que o seu corpo ele não é travado, ele só não estava sabendo encontrar as pecinhas invisíveis e quando você encontra essas pecinhas invisíveis, percebe que o seu corpo começa a ter milhões de movimentos e você consegue perceber novas realidades do se mover,
e com isso novas possibilidades de viver. Já está vislumbrando aquele seu passeio, aquela sua trilha, aquela sua escalada? Aquele momento com seu filho de agachar e levantar que é possível? Aquela acrobacia que você quer fazer? Aquele movimento bacana que você quer desenvolver? Então, tudo começa com esse primeiro passinho que a gente está dando aqui nessa aula MOVA que eu fiz especialmente para você. Espero que você esteja saindo como eu dessa aula livre, energizada e ao mesmo tempo relaxada, pronto para viver outro capítulo da sua vida. Percebe o que eu fiz aqui na aula? A gente trabalhou várias pecinhas, pecinhas de recentralizar você, pecinhas de derreter as suas carnes, pecinhas de trazer forças específicas, como o alien, o fufu, a linha lateral, as escápulas para baixo. Essas forças pequenas, essas nanopictures, são bases de todos os movimentos. Quando você começar a aplicar no seu dia a dia, lavando a louça, já faz essa experiência, caminhando com o cachorro, brincando, ou até mesmo na prática corporal que você gosta, você vai ver que você vai conseguir descobrir nuances e caminhos mais eficientes para você viver no seu dia a dia. E a gente terminou com soltura de quadril. Por quê? Porque é sempre importante a gente soltar e realinhar o seu quadril. Porque o quadril é uma região onde está o seu centro de ignição do movimento. Quando você faz isso de realinhar e de acordar o movimento, trazendo essa recentralização aqui no seu quadril junto com o seu alien, os seus movimentos vão ficando mais eficientes cada vez que você vai evoluindo. Por exemplo, de uma prancha você evolui para uma parada de mão. Se você tem essas pecinhas, essas nanopictures, desde que você começa a praticar a prancha, a sua parada de mão vai vir de um jeito muito mais rápido, muito mais potente e sem dores. E a gente terminou com essa espreguiçada gostosa, que é o Napoleão, que é o avanço, para colocar essa estrutura de abrir essa cadeia anterior. A gente vive muito na sociedade se fechando, então quando a gente organiza essa abertura, a gente equilibra, digamos que a gente fica zerado para viver mais um dia. Essa prática eu chamo de prática higiênica que você acabou de praticar comigo. Por quê? Porque você pode fazer todos os dias para se reorganizar e começar de novo a viver a sua vida cada vez melhor. Agora que você já conectou aqui na sua mente, você já está sentindo nas suas carnes essa transformação, porque tudo começa nessa expansão de realidade. Você viu que existe essa realidade para você caminhar, você já está sentindo no seu corpo vibrando e chamando, vamos lá, vamos lá. Agora é hora de colocar em ação, colocar tudo isso aqui para suas carnes, colocar no jogo você. Então para isso eu tenho um convite. A Escola MOVA é o seu caminho, onde você vai estar em ação num passo a passo, sem perder o seu foco, sem perder a sua energia. E como que funciona o universo da plataforma MOVA? Você vai chegar e já vai entrar no curso Movimento Absoluto. Esse curso eu preparei para você conseguir planejar a sua rotina, você conseguir perceber quais são os seus sabotadores para não cair. Eu vou também trazer mais detalhado o seu caminho, quais aulas você vai começar, quais são as mais legais para esse momento, para aquele dia que não deu para treinar, que vai ser corrido, o que eu posso fazer. Você vai já sair com todo esse suporte na prática, nas suas carnes, para você não desistir de você. Depois que a gente fez todo esse estudo, esse planejamento, a gente preparou o corpo, preparou a mente, no curso Movimento Absoluto, a gente vai colocar em ação, na forma de práticas corporais. Então aqui nessa fase você vai encontrar já todas as aulas específicas para o seu estágio. Então vai ficar facinho, você vai clicar, vai montar seu diário MOVA e você vai estar praticando. Para você não desistir de você, é importante sempre que o seu caminho seja simples, claro e que você tenha estratégias mentais e corporais para você continuar. E daí, lembra que eu falei no estágio 3 que tem o nosso desejo secreto, que é mais um segredinho que eu coloco aqui para você continuar conectado com você. Você vai encontrar aqui os nossos estudos específicos dos desejos secretos, onde a gente coloca como laboratório MOVA. Você vai se especializar em alguma coisa. Então você tem estudos específicos de parada de mão, de ponte, de você fazer o Van Damme do quadril. Você tem tudo aqui para você continuar fluindo no seu desejo secreto. Nessa parte dos desejos secretos,
eu construí estudos específicos, onde não vai ficar aquele negócio que eu falei para você, de descrevendo o movimento, mão aqui, cabeça aqui, ali. Não, você vai enxergar as pecinhas invisíveis de cada desejo secreto. Eu tenho certeza que você nunca imaginou como que é o processo do seu tornozelo na parada de mão. Ninguém nunca falou isso pra você, mas vai ter alguma coisa assim. Você nunca parou para imaginar como que é conquistar uma ponte pensando na força do seu assoalho pélvico. Como que eu vou colocar aqui? Então eu vou trazer todas essas nanopictures invisíveis. Aqui, o que é legal? Não importa se você pensa assim, nossa, mas eu quero fazer a parada de mão, mas está tão longe do que eu posso fazer, eu estou tão engatinhando. A gente vai começar com passo a passo, a gente vai começar com nanopictures. Lembra daquele raciocínio? Nanopictures, conectando, ignição. Mesmo que você está no estágio água parada e você tem esse desejo secreto pulsando no seu coração, você vai ter todos esses passinhos para que a sua jornada seja muito tranquila, a sua jornada seja sem dores, com prazer e fluida. Eu vou dar o exemplo da parada de mão. Eu já fiz milhões de cursos de parada de mão online, presenciais, já paguei R$300, $500 para fazer uma aula com o professor. Eu já paguei cursos de mais de R$2.000 de parada de mão online e eu posso falar para vocês que eles não ensinam essas pecinhas invisíveis, eles ensinam descrição de movimento, só descrição de movimento. Aqui eu vou trazer todas essas pecinhas, tudo junto aqui na plataforma Mova. Aqui eu vou trazer para você um curso rápido, simples, com passo a passo, onde você vai aprender na prática a construir mesmo a sua parada de mão e não querer impor uma parada de mão no seu corpo sem nenhum custo adicional. Além de você ter uma trilha, uma jornada com aulas gravadas para você praticar na hora que você quiser, você também tem as aulas ao vivo com os professores Mova. São 10 aulas por semana, é isso mesmo, 10 aulas por semana, pelo menos 40 aulas no mês que você pode fazer. Por que a gente tem as aulas gravadas e as aulas ao vivo? É diferente o nosso raciocínio aqui na Escola Mova do que muitos lugares que você faz aula ao vivo. Eu vejo que a gente precisa dessa prática híbrida, você pratica sozinho com as aulas gravadas e você também tem encontro com os professores. Então a gente não encoraja você só fazer aula ao vivo ou só fazer aula gravada. Eu quero que você faça um híbrido, que você estude, que você tenha tempo para se sentir, trazer essa percepção dos feedbacks, das sensações. Lembra que eu falei como é importante esse lugar? Encontrar sozinho as pecinhas e daí usar as aulas ao vivo dos professores para tirar dúvidas específicas, para perguntar, para praticar em comunidade. Aquele dia que você está meio desestimulado, entrar com a comunidade é muito legal. Você usar os olhos, os conhecimentos dos professores Mova, não para você ficar dependente das correções deles, mas para as correções deles ajudarem e somarem os seus estudos. Quanto mais você estuda sozinho, mais pergunta você tem, mais você mastigou aquele assunto. Então você consegue aproveitar muito mais as aulas ao vivo. As aulas ao vivo e as aulas gravadas é esse combo que eu estimulo você a fazer aqui. Você já percebeu que o nosso raciocínio aqui na Escola Mova é muito diferente do que você vê por aí. E quando você pensa em aulas ao vivo, todos os dias, 2 aulas por dia, de manhãzinha e à noite, você vai pensar assim, qualquer aula online de movimento, de práticas corporais, 2 vezes por semana, 8 aulas por mês, sai em média de R$150 a R$300 o mês. Aqui eu tô te oferecendo 10 aulas por semana, 40 aulas por mês, sem você pagar nada mais por isso. E para os seus estudos ficarem ainda mais personalizados aqui na Escola Mova, a gente tem um suporte uma vez por semana, onde um professor Mova ele está ali à sua disposição para você tirar dúvidas e conversar, para ajudar você a recalibrar o seu diário Mova. Nesse suporte, o professor Mova ele está lá para você tirar dúvidas sobre algum movimento específico, sobre algum treinamento. Se você sentiu que você ficou desestimulado, você pode até falar, nossa, essa semana foi tão chata, aconteceu isso. E o professor ele vai trazer alguma solução, vai te ajudar a recalcular com alguma pecinha que tem aqui no Método Mova. Muitas vezes alguma pecinha que você aprendeu lá no Movimento Absoluto no curso e a gente vai ajudar você a lembrar dela.
Além do suporte com o professor uma vez por semana, a gente tem o nosso grupo no Telegram, onde a gente vai sempre trazendo os cursos novos, as práticas e a sua rotina de aula. A gente vai estar sempre mandando o link da aula, vem para a aula e vai estar te chamando a não deixar você perder esse ritmo para você continuar crescendo. E se mesmo assim você não consegue estar nos encontros ao vivo, seja nessa consultoria onde você vai tirar as dúvidas uma vez por semana com o professor Mova, seja nas aulas ao vivo onde você não consegue bater os seus horários, a plataforma tem um diálogo aberto com você. Você pode comentar, você pode tirar dúvida de uma aula específica. Olha, nessa aula eu senti isso. Será que eu estou fazendo certo? Essa aula eu não consegui fazer esse movimento. Tem algum direcionamento para eu aprender algum outro movimento? Então a gente também tem isso aqui na plataforma. Aqui na plataforma Mova, só fica com dúvida quem quer. Deu para perceber? Você tem vários meios de se comunicar com a gente e a gente tem várias estratégias para tirar as suas dúvidas, ou mostrando um exercício específico, uma nanopicture, ou trazendo uma mentalidade que vai destravar seu movimento, ou traçando uma nova estratégia no seu diário Mova, na sua rotina de prática corporal, ou trazendo um desejo secreto, ajudando você a conduzir o seu foco num desejo secreto específico. Se você sentir que você está tendo algum tipo de dor específica, ou você já trouxe uma dor crônica, recorrente, e você está com medo de fazer a aula, será que eu preciso de alguma adaptação na aula? Você vai tirar essa dúvida, a gente vai responder, vai ajudar você. Se você tiver com medo, será que eu já estou pronto para passar para a próxima fase? Ou eu tenho que ficar mais um pouquinho? Quando que é a hora de eu fazer uma aula diferente? A gente vai ajudar você. Quando é a hora de eu mudar o meu treino todo? A gente vai ajudar você. Ou então, estou matando aula, estou desestimulado. O que está acontecendo comigo? A gente vai ajudar você a cruzar esse aspecto da sua vida, da sua atitude corporal com o seu momento de treino. A gente vai ajudar você a se enxergar, literalmente. A gente ajuda você a se enxergar de dentro para fora. E todos esses elementos que vão compor a sua jornada de crescimento estão organizados na plataforma Mova. Como que a gente fez a plataforma Mova? A gente fez de um jeito para ela ser intuitiva, simples e também divertida, porque é muito visual, você vai ter uma experiência muito legal navegando lá. Eu quero que seja exatamente assim a sua experiência com a gente na plataforma, que você tenha vontade, curiosidade de olhar. Você vai chegar lá e você não vai encontrar um cursinho com aulinhas assim como se você estivesse na escola. Você vai chegar e você vai sentir que você está no Netflix mesmo. Você vai sentir prazer, motivação em não só dar o start na sua jornada, mas também continuar. E daí você deve estar perguntando, mas qual é o valor de toda essa experiência? Eu fiquei pensando muito sobre o valor, quanto que eu acredito que vale, que é justo, que é essa troca. A gente já vendeu a plataforma por R$2.000, onde dava mais ou menos R$180 por mês. Eu acho que é um valor até assim, abaixo do que seria o justo, porque tem tudo isso de aula por semana, tem toda a jornada, tem a experiência, tem o suporte, a gente não deixa você desistir, a gente quer realmente que você chegue lá. Mas no decorrer aqui da nossa jornada como empresa Mova, os valores que a gente tem, a gente percebeu que R$2.000 por ano não é para todo mundo, não é todo mundo que poderia investir esse valor para ter essa qualidade toda de vida. E a gente chegou no lugar do que a gente quer viver, para quem a gente quer transmitir, e eu quero que todo mundo seja transformado se movendo, usando esse corpo com verdade. E nesse lugar onde a gente chegou assim, não, a nossa missão realmente é essa transformação. A gente sabia que precisava continuar com qualidade, trazendo inovação, continuar estimulando você a não desistir e também trazer um valor mais acessível. Por isso que se você entrar hoje, você não vai pagar os R$2.000 por ano, você vai pagar um valor muito menor. É menos de 1/3 do valor dos R$2.000. E você ainda pode parcelar em 12 vezes. Eu acredito que esse valor não é um fator limitante para você começar a sua transformação. E só vai ficar de fora quem realmente não quer essa transformação. Então, o seu dia de prática comigo no Mova vale apenas metade de um Kit Kat.
Você não consegue comprar nenhum pacotinho inteiro, nenhum Kit Kat inteiro para você. Todo dia é como se você estivesse comprando metade de um Kit Kat. E o que vale mais você consumir no dia? Metade de um Kit Kat todo dia ou a sua transformação? Então, eu vou jogar uma praga para você se você não entrar hoje na Escola Mova. Toda vez que você for comprar um chocolate, porque você está se sentindo que você não está bem, que você precisa de alguma coisa, você vai lembrar de mim, que você está protelando a sua transformação, que você está sabotando a sua transformação. Viu como Mova é melhor do que um chocolate? Você pode experimentar, sentir o gostinho, sentir a transformação acontecendo por 15 dias. E se você achar que você não está pronto aí, você pode devolver tudo, falar não quero mais e ir embora sem nenhum prejuízo. Eu acredito que na vida a gente tem poucas escolhas que realmente mudam a nossa vida. E eu acredito que esse momento que você tá é um momento que eu vivi há 25 anos atrás, quando eu cheguei no fundo do poço, cheia de dor. Eu lembro que meu marido falou assim pra mim: você vai ser igual a Jane Fonda, quando tiver 40 anos vai estar numa cadeira de rodas. E quando eu tinha 20 e poucos anos eu me olhei daquele jeito e falei: caraca, eu não quero estar com 40 anos toda quebrada, mas eu já tô quebrada agora. E naquele momento foi um grande divisor de água pra mim, onde eu fiz um salto no vácuo, sabe? Aquela coisa assim. Por que pra mim foi um salto no vácuo? Porque não existia o Mova, né? Eu falei, eu tô segurando aqui nesse galho, não dá pra pegar o primeiro um e depois soltar esse. Eu vou ter que me jogar lá, porque eu tô toda quebrada e eu tô vendo que se eu continuar desse jeito, eu não vou conseguir acompanhar meus filhos, eles eram pequenininhos, eu não vou conseguir ter uma vida livre, eu não vou ter essa liberdade. E quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu estava nesse momento que você tá, eu vejo e agradeço. Que bom que eu dei um pulo no vácuo, que bom que eu fui com medo mesmo assim, que bom que eu tive a humildade de começar de novo e de caçar as pequenas pecinhas, de olhar para dentro de mim, de encarar os meus demônios, de achar feio até os meus demônios, me julgar e depois mudar a minha mentalidade para de julgar e começa a cuidar de você. E hoje eu agradeço essa mudança de direção, esse GPS que eu recalculei toda a minha vida. Se eu não tivesse feito isso há mais de 20 anos atrás, eu não estaria aqui hoje. E é porque eu fiz tudo isso que eu tô aqui hoje falando com você. Eu sei que se eu tivesse continuado batendo ali, dando murro num caminho que todo mundo falava que eu tinha que seguir, eu sei que se eu continuasse ali, mas todo mundo faz assim, tem que ser, e não tivesse dado um salto no escuro pro novo e um caminho inédito que nunca ninguém percorreu, eu sei que se eu continuasse ali eu ia estar igual a Jane Fonda hoje, com quase 50 anos, eu ia estar travada, eu ia estar infeliz, eu não teria vivido todas as aventuras que eu vivi com os meus filhos. E tudo começou lá, há mais de 20 anos atrás, com o meu corpo travado. Então eu vou reforçar para você, se você está sentindo que de alguma forma o seu corpo, a sua matéria não está te acompanhando, tenha certeza que a sua vida também está travada, porque o seu corpo, ele é só reflexo de tudo que você está vivendo. Por isso que eu tenho certeza que essa aula é o seu chamado, para você viver a vida que você quer viver, para você caminhar e escolher o destino que você quer viver. Então agora é a sua hora, é só clicar no botão abaixo e vir comigo para a Escola Mova. Estou te esperando do outro lado.